Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui fazendo essa jornada pela Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós já passamos pelo inferno e agora nós estamos no purgatório rumo ao paraíso. Nós já estamos chegando no finalzinho do purgatório. E esse canto aqui traz uma triste notícia, mas, por outro lado, é compreensível. Então, espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Se você gosta, curta, comenta, compartilha, me ajuda aqui no canal. Você vai estar dizendo para a plataforma que os meus vídeos são importantes, são relevantes, você vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse tema. É isso. Então, como sempre, trago aqui toda a chave de leitura, todo o simbolismo, significado que está escondido, que está velado nas entrelinhas de cada canto, porque sim, Dante coloca muita coisa aqui que está realmente escondido, que só por um aprofundamento, por um estudo que a gente vai perceber e extrair realmente aquilo que Dante verdadeiramente queria expressar, né? Então tem muita base filosófica, teológica, cultural, de história, de geografia, então, só que tudo esses temas tem ali uma moral, tem uma lição, tem um porquê, tem um significado por trás, né? E que quando a gente aprofunda, a gente entende, a gente percebe a genialidade, né? E o quanto extraordinário é Dante e a sua obra, tanto de conhecimento como também de estrutura, vamos dizer assim, né? Porque realmente ele era um gênio. Então, nós estamos aqui no canto 27 já, né? Então, eu trago aqui a introdução do canto, todo o simbolismo, o significado, a chave de leitura, para que quando você leia, quando você tenha a obra, você possa desfrutar ela da melhor forma possível, tirando valiosas lições e sim, entendendo e conhecendo tudo aquilo que Dante queria expressar nessa obra maravilhosa, ok? Bora lá pro canto 27 hoje. Purgatório de Dante Alighieri. Canto 27. Para chegar à escada que do sétimo e último compartimento leva ao cimo do monte, Dante é obrigado por um anjo a atravessar as flamas. Pouco depois de ter começado a subir, o ar escurece e sobrevém a noite. Param e Dante cansado adormece. Despertado pela madrugada, os poetas recomeçam a subir, chegando ao paraíso terrestre. E assim começa o canto. Então, vencemos a luxúria, que era o último pecado dos 7 pecados capitais purgados aqui no purgatório, beleza? Então, a gente está subindo, nós já estamos na 7ª cornija, vamos chegar no paraíso terrestre, ok? Você já vai entender. Só que o anjo aqui da castidade, né? A gente tá falando do pecado da luxúria, então a gente já viu os exemplos do pecado e os incentivos à virtude contrária, né? O pecado da luxúria e o incentivo da virtude contrária, que é a castidade, beleza? Então, o anjo que abençoa Dante, que cura e sara o último P do pecado que está ferido na testa de Dante, que refere-se então a esse pecado purgado aqui nessa cornija, que é a luxúria, é o anjo da castidade. Então ele vem, como sempre, todo lindo, iluminado, com a sua asa, toca na testa de Dante, o abençoa ou cura do pecado purgado, que é a luxúria, e diz: bem-aventurados os puros de coração, que é um versículo do Sermão da Montanha da Bíblia. Só que ele também diz: aqui não se passa sem provar o calor do fogo. Então Dante vai ser incentivado e movido para passar pelo fogo. Ele fala assim: entrais então para a próxima, o cume, né, para a próxima parte, a última parte, no caso da montanha do purgatório, passai adiante e não ignorais o que vocês vão ouvir lá dentro, né? Então Dante, ele paralisa, porque apesar de ser um fogo espiritual, ele tem aparência de fogo. Então quando ele olha para aquelas chamas, para aquele fogo, ele lembra daqueles corpos queimados vivos. E ele imagina que é isso que vai acontecer com ele. Então ele paralisa. E vendo isso, Virgílio fala: olha, não é um fogo como o fogo material lá do mundo que você está acostumado. Não tenha medo, você precisa passar. Lembrando aqui que nessa subida aqui, desde o encontro com o Estácio, Dante não está sozinho. Está o Virgílio, que representa a razão, e está o Estácio também, que está explicando algumas coisas ali que ele viveu. Então, e ele foi liberto, né,
da sua cornija e está seguindo rumo ao paraíso, né? Nesse sentido. Ele purgou todos os pecados e se uniu ali nessa trajetória junto com Dante e Virgílio, já que são todos ali ídolos e fã um de cada um ali e tudo mais, e eles estão seguindo junto. Então Dante aqui, ele não está sozinho desde o encontro com Estácio, ele está com Virgílio, que é a razão, e o Estácio, que é esse grande poeta, beleza? Então eles estão subindo, 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 subindo. E aqui ele se depara com esse fogo. Todos eles vão ter que passar pelo fogo. Ele tá com medo. Virgílio, então, incentiva-o e tudo mais. Então, e mesmo Virgílio explicando como que funciona, que não é a mesma coisa, que ele não vai sofrer, ele vai sentir o calor do fogo, mas não é como queimar vivo aqui, né? Como a gente conhece, né, as histórias das pessoas queimadas vivas e tudo mais. Então, mesmo assim, Dante paralisa, ele não consegue seguir para frente, ele fica ali paralisado. Aí, o que Virgílio tira como estratégia, como manha para incentivar ele? Fala assim, você vai paralisar justamente agora que você tá a um passo de olhar aqueles belos e lindos olhos que você tanto almeja reencontrar. De quem que ele está falando? Ele está falando de Beatriz, que realmente é questão de uma subida ali, de passar por esse fogo e ir para o próximo compartimento, que ele já vai encontrar Beatriz. Então, nesse sentido, Virgílio é bem astuto, né? Então, fisga ali Dante pelo coração e fala justamente agora que você está a um passo de reencontrar a sua amada, né? Que está aqui no paraíso, que você vai encontrar, que vai tê-la como guia, né? Então, só essas chamas que separam você de Beatriz. O que você está esperando? Então, nesse sentido, então ele reúne aquela força, aquela coragem que ele já não tinha, e ele então atravessa. Mas pede ajuda então para esses dois companheiros. Um vai à frente, o outro vai atrás. Virgílio vai na frente e Estácio vai atrás. Quando ele atravessa essas chamas, no caso, ele fala que realmente não queima, mas ele sente o intenso calor do fogo. Esse fogo não é para queimar, para destruir, para ferir, mas sim para purificar, né? Acho que eu ouvi um santo uma vez, alguém falando que um santo falou de uma visão mística que na verdade esse fogo é como se fosse o Espírito Santo, né? Que é esse fogo purificador, né? Nesse sentido. Então, mas isso daqui é outra coisa e é difícil explicar, né? É muito complexo, é mais espiritual. Então, bora lá. Então, o fogo era muito intenso, mas ali o Virgílio, eu te guiei até agora, a gente voou em cima de monstros, a gente passou pelo inferno, a gente viu demônios e tudo mais. Você acha que agora que você tá a um passo do paraíso, eu vou te abandonar, eu vou te enganar, ou vou te prejudicar de alguma forma? Confia em mim, bora. E daí eles vão, nesse sentido, atravessam essas chamas, né? Dante com muito medo, mas auxiliado pelo Virgílio e tudo mais, né? A razão, né? Nesse sentido aqui. E eles atravessam esse fogo. Quando eles atravessam esse fogo, eles escutam uma voz muito, muito, assim, forte, vindo de uma luz muito intensa, muito bonita, que falava assim: vinde vós abençoados do meu Pai. Né? A gente sabe quem que fala isso na palavra de Deus, né? Foi Jesus, que no dia derradeiro, né, alguns vão escutar vinde abençoados e outros vinde abençoados do meu Pai, e outros vão escutar ide malditos para o fogo eterno, ok? Então ele escuta essa voz linda ressoar de uma luz muito forte, muito brilhante, que ele não consegue nem ousa olhar, tá? A subida cortava um rochedo e nesse rochedo tinha umas escadas. E o sol estava atrás dele, mas estava prestes a se pôr. Ele consegue ainda ver que o sol está ainda ali alto, né? Por causa da sombra que o seu corpo faz nos degraus. Só que de repente para essa sombra, corta essa sombra, onde então eles imaginam que o sol se pôs. Então, nesse sentido, cada um, tanto o Estácio como Dante, quanto o Virgílio, eles se acomodam em um desses degraus dessa última subida, e eles ali meditando e pensando em tudo isso que estava acontecendo, eles acabam adormecendo. Então, o Dante tem o seu terceiro e último sonho, ou seja, a sua terceira e última visão. Então, ele vê um campo florido e duas mulheres. Uma está colhendo flores e a outra está se admirando num espelho. Quem está colhendo flores é a Lia, a esposa de Jacó, né?
E a que está se admirando no espelho era a Raquel, esposa de Jacó, ou seja, as esposas de Israel, aonde saíram as tribos de Israel. Então a Lia dizia: eu fico o dia inteiro colhendo flores, enquanto a minha irmã Raquel fica se admirando no espelho. E daí ela fala assim no sonho: a alegria de Raquel está em admirar, e a minha está em fazer. A alegria de Raquel está em refletir, em admirar, e a minha está em fazer. Então o dia amanheceu e ele acaba se despertando naqueles degraus e vê os mestres ali, né? E ali o mestre de Dante, o Virgílio, incentiva ele a continuar sua trajetória e seguir ali o caminho. Virgílio fala assim: o doce fruto que os homens almejam hoje te trará a paz que a sua alma deseja. Então, nesse sentido, subiu nele uma vontade, um ardente desejo, e ele acabou subindo os últimos degraus, meio que voando, não correndo nem andando, voando como se tivessem asas, ele diz. Quando eles chegaram no último degrau, Virgílio olhou bem nos olhos de Dante e ele dá como se fosse uma breve despedida aqui. Ele fala: você já passou pelo terrível perigo temporário, já passou pelo fogo e tormento eterno, e agora você tá aqui, já venceu toda essa purgação, né? Dando então todo o sentido aqui para essa trajetória, com certeza ajudando você no seu discernimento, né? Para alcançar o seu fim e o seu bom fim nesse sentido, né? Eu te trouxe até aqui, acho que cumpri minha missão, mas agora eu entrego o governo de ti mesmo a você, né, nesse sentido. Então eu entrego meu bastão. Até agora eu estava te guiando, eu estava te orientando, eu estava te ajudando, eu estava te dando discernimento, te mostrando, te guiando, mas a partir de agora é você por você mesmo. Aí ele diz assim: agora você está livre para agir segundo a sua vontade. Eu entrego a tua mitra, a tua coroa a ti mesmo. Não fique triste, olha ao redor essa relva, essa luz que te ilumina, né, que ainda te espera para uma vida eterna. Se alegre, fique feliz por tudo isso que você viveu, que foi uma oportunidade, uma chance, e eu estava aqui realmente só como guia. Assim então termina o canto. Virgílio continua aqui, mas é só até o purgatório, porque no paraíso nós não precisamos mais da razão para entender as coisas, e Virgílio aqui representa a razão. Então, para as coisas mais elevadas e espirituais, nós precisamos da fé e da teologia para nos ajudar. E no céu é tudo isso, é referente a isso, a fé e a teologia para nos explicar as coisas espirituais, o mundo espiritual, que é o céu. E aqui Virgílio representa a razão, então não faz sentido ele continuar a partir daqui, dos próximos cantos. Então quem toma o seu lugar é a fé e a teologia, que representa pela mulher amada de Dante, que é a Beatriz, que na vida real morreu muito cedo e que foi uma paixão não vivida de Dante, porque ela casou com outro homem e ele acabou casando com outra mulher. Mas ela, na verdade, na sua essência aqui, não representa apenas a mulher amada de Dante. Como um poeta tinha que ter amor, né? Tinha que ter romance, mas representa a fé e a teologia para nos explicar as coisas mais elevadas, as coisas do céu. Beleza? Então, só um adendo sobre a visão e o sonho de Dante. A visão e o sonho de Dante, referente a Lia e a Raquel, não sei se vocês conhecem a história de Jacó e de Israel. Jacó e Israel tomou a bênção do seu irmão Esaú, saiu fugido e foi para o primo do seu pai. Lá, trabalhou 7 anos para acho que é Labão, se eu não me engano. Trabalhou 7 anos para casar com a filha que ele se apaixonou, que era muito linda, muito bela, que era a Raquel. Só que trabalhou 7 anos, conseguiu a Raquel, só que no dia que foi receber a Raquel, o pai da Raquel, em vez de dar a Raquel, dá a mais velha, a Lia. E dá essa desculpa: não, aqui o costume é que as mulheres mais velhas é que casam, né? As irmãs mais velhas que casam primeiro das novas. Se você quiser a Raquel, você trabalha mais 7 anos. Aí Jacó aceitou trabalhar mais 7 anos para receber Raquel, então, né? A Raquel era a mulher mais bela e a mais amada de Israel, só que ela era infértil, ela era estéril. E a Lia, ela não era tão amada, mas tinha seu valor,
e ela foi a que mais deu filhos a Israel, né, nesse sentido. Então, as duas tinham um propósito ali na vida de Israel, de Jacó. Então, a Lia era fértil e deu muitos filhos a Jacó. A Israel era mais a bela, a Raquel era mais bela e mais amada de Israel, mas ela era estéril. Essa alegoria aqui desse contraste de vida, a Lia, né, está colhendo flores, ou seja, o prazer dela, a alegria dela está em fazer, e a Raquel, ela está se admirando no espelho. Então, a alegria dela e o prazer dela é refletir, é admirar, tem a ver com a vida ativa e a vida contemplativa na nossa fé cristã. Então, a vida contemplativa e a vida ativa são as duas formas de a gente viver a nossa vida e a nossa fé cristã. A contemplativa, que tem a ver ali com refletir, admirar de Raquel, ela é basicamente destinada à contemplação, à oração, à vida espiritual e também às boas obras, ok? A vida contemplativa, ela é vista como a mais nobre, a mais bela, a mais elevada e tudo mais. Mas ela sozinha, ela sem o trabalho da vida cotidiana, a vida ativa, ela não gera frutos. Ela não se sustentaria sem a vida ativa, sem o trabalho, ok? Então, as duas são importantes, mas uma depende da outra. Senão, se torna estéril, infértil, não gera fruto, não gera vida, não gera resultado. Beleza? São complementares e necessárias uma da outra. Beleza? É essa alegoria, é esse simbolismo dessa visão, desse sonho, dessas duas mulheres que Dante encontra aqui, nesse paraíso terrestre. Já viste tudo, meu filho, que tinha para ver, né? Essa é a frase de Virgílio. Então, eu entrego a mitra, né? Eu entrego a coroa, a sua coroa a ti mesmo. Então, você, a partir de agora, está de acordo com a sua vontade. Essas são as últimas palavras de Virgílio na Divina Comédia. Então, passando ali a razão, passando a coroa, a mitra, para a vontade de Dante, e que vai ser guiada, então, a partir de agora, pela fé e pela teologia, que é Beatriz, referente às coisas espirituais mais elevadas do alto do céu, ok? Porque até aqui a razão, Virgílio ajudou Dante, mas a partir de agora, né, só a fé e a teologia vai poder fazer com que Dante progrida, porque Dante avance e compreenda o que começará a ver a partir de agora, ok? Então esse é o canto 27, a gente tá dando tchau, né, se despedindo devagarinho de Virgílio, e é uma tristeza isso, porque ele tem sido, sim, um guia, uma companhia, assim, essencial, mas também estamos dizendo olá para coisas novas, elevadas, espirituais, e para novas pessoas que a gente vai conhecer, e para Beatriz que está chegando, e com certeza vai ser também uma jornada extraordinária. Até aqui já tiramos valiosas lições sobre pecado, sobre virtude, sobre penitência, sobre condenação eterna, guiados então pelo nosso guia, pela nossa razão, pela nossa inteligência, né, Virgílio, por outros poetas, por outros pecadores e etc., por outros santos, né, a gente viu aqui tantas pessoas já passando, mas nós estamos aqui então começando a entrar nessa reta final do purgatório e com a alegria de estar chegando ao céu, ao paraíso, ok? Então é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e dá essa força aqui pro canal, eu fico bem agradecida. Ok? Deus abençoe você e até o próximo canto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!